Estamos de volta, tá? Vamos então tratar agora do assunto cooperativa de produtores rurais. Então vamos apresentar a vocês o perfil contributivo de cooperativa de produtores, tanto as pessoas físicas quanto produtores, pessoas jurídicas, tá? A cooperativa de produtores rurais, ela tem, tá, duas possibilidades de perfil contributivo. A primeira possibilidade diz respeito àqueles trabalhadores que a cooperativa mantém durante todo o ano para atender às atividades próprias da cooperativa, atividades essas não ligadas à produção rural. Então, são atividades administrativas, financeiras, que a cooperativa mantém em permanência de janeiro a dezembro para atender a seus associados. Nesse contexto, quando eu tenho uma cooperativa com empregados nesse papel administrativo, financeiro, são trabalhadores não engajados na produção, a cooperativa vai funcionar como uma empresa em geral. Agora, existe a prerrogativa prevista na legislação previdenciária de a cooperativa contratar mão de obra empregada para atender a seus associados, aos cooperados. Então, retomando um pouquinho, a prerrogativa de contratar, ela não é autorizada pela legislação previdenciária. A legislação previdenciária trata desse segundo contexto, tá? Determinando qual será o perfil contributivo na medida em que a cooperativa tenha empregados contratados para trabalhar na colheita dos cooperados, na produção rural dos cooperados. Então, eu vou mostrar para vocês aqui quais seriam os contextos, não é? O administrativo, financeiro, de atividades permanentes, onde a cooperativa funciona como empresa normal, e aquele contexto em que a cooperativa está contratando mão de obra empregada para atender a seus cooperados. Então, vamos aqui ao quadro, verificar, qual será o tratamento que nós vamos dar a essa cooperativa, tendo em vista seus dois perfis contributivos. Então, eu tenho aqui uma cooperativa de produtores rurais, produtores esses que podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, de acordo? Então, o primeiro contexto é quando eu tenho empregados que vão atuar nas atividades administrativas. Neste contexto, nós teremos o seguinte: a base de cálculo das contribuições da cooperativa será a remuneração paga, devida ou creditada a esses empregados. Sobre essa remuneração, a cooperativa deve contribuir com 20%, tá? Deve contribuir também com o SAT, GILRAT, não é isso? Que será de 1, 2 ou 3%. Como são atividades administrativas, a atividade preponderante aqui seria, de risco leve, seria este 1% aqui. Vai aplicar o FAP também, que vai poder variar essa alíquota até a metade ou até o dobro, conforme o gerenciamento de riscos que seja feito. Se fosse o caso, tivesse trabalhador, só em tese, porque na prática nós não encontraremos, exposto a agentes nocivos com direito à aposentadoria especial, nós encontraríamos essa cooperativa também pagando sobre a remuneração o adicional ao SAT, não é? Que seria 6, 9 ou 12%. Mas temos ainda a obrigação de que a cooperativa efetive a retenção da contribuição devida pelos segurados, contribuição essa que será de 8, 9 ou 11%, tá? Então, aqui está o perfil, gente, da empresa em geral. Então, os empregados atuando na área administrativa financeira estarão aí, gerando para a cooperativa encargos nas mesmas condições daqueles pagos por empresas em geral, um comércio, uma indústria, e ainda por cima teremos,
a questão da retenção dos segurados. Teremos também, né, pulei aqui, tá, o quadro é novo, eu pulei, as contribuições destinadas a terceiros ou outras entidades, incidindo sobre a remuneração dos trabalhadores. Mas, conforme dissemos, essa cooperativa poderá contratar empregados com o objetivo exclusivo de que esses empregados, eles atuem na colheita, vão prestar serviços, aos associados, aos cooperados, aos produtores cooperados associados a essa cooperativa. Então, na medida em que essa mão de obra aí vai ser usada pelos cooperados, e diz lá que deve ser utilizada exclusivamente na colheita dos cooperados, tá? Exclusivamente para, né, fazer a colheita da produção dos cooperados. Neste contexto aqui, a obrigação da cooperativa de produtores rurais será de reter a parcela dos segurados, tá? De 8, 9 ou 11%, e deverá também a cooperativa recolher alguns terceiros sobre a remuneração desses empregados, tá? Então, aqui a base será a remuneração, e sobre a base, tá, remuneração, vai se ter o cálculo das alíquotas de 8, 9 ou 11, respeitando as faixas do salário de contribuição, e teremos ainda salário educação, INCRA, incidindo sobre essa remuneração. Muito bem. Só que eu tenho que lembrar a seguinte regra, como nós vimos lá no consórcio simplificado, aonde existem, tá, empregados, eu tenho que lembrar que quando eu tenho contratação de empregados, não é? Eu terei consequências para o trabalhador, que estará obrigado a contribuir, mas também para o patrão. Então, eu já sei que a contribuição dos segurados, quem recolhe é a cooperativa. A cooperativa retém essa contribuição devida pelos empregados, e eu quero saber a parte, tá, dos encargos patronais. A pergunta a fazer é a mesma que nós fizemos anteriormente quando conversamos sobre o consórcio simplificado de produtores rurais. Quem é que tem a obrigação de recolher as contribuições, tá? Não é a cooperativa, porque quem utilizou essa mão de obra, dela tirando proveito do suor do trabalhador, foi o associado, tá? Uma vez que aquele empregado foi lá trabalhar na colheita do associado. Então, veja o que vai acontecer aqui. Eu tenho, né, o cooperado 1, cooperado número 1, ele é um produtor rural, pessoa jurídica. O cooperado 2, ele é um produtor, pessoa física, tá? Cooperado 1, cooperado 2, né? Vamos botar outro aqui. Cooperado de número 3. Também é um produtor, pessoa jurídica, tá? Então, vamos ver o que acontece. Esse cooperado 1, utilizando a mão de obra contratada pela cooperativa, que anotou a carteira dos trabalhadores, tá? Fez a inscrição, portanto, deles na Previdência, anotando essa carteira, faz folha cooperativa, uma folha, inclusive, separada para esses empregados que vão atender aos cooperados, daquela que é feita para o pessoal administrativo, tá? Também a cooperativa informa esses empregados na Chefip, também a cooperativa reteve a parte devida pelos segurados,
e joga isso no GPS. Agora, a parte patronal será solucionada por cada produtor que utilizou essa mão de obra. O produtor pessoa jurídica, sobre a receita obtida com a venda da produção rural, vai ter que recolher 2,5%, 0,1% e 0,25%. 2,5% para a Seguridade Social, 0,1% para a SAT Gilrat e 0,25% para o Senar. Já um produtor pessoa física, tá? Ao vender a produção que ele obteve com o auxílio daquela mão de obra empregada contratada pela cooperativa, ao obter receita, cabe a esse produtor contribuir com 2%, 0,1% e 0,2%. 2% para a Seguridade, 0,1% para o SAT, 0,2% para a Senar. Outro produtor, pessoa jurídica aqui, minha gente, 2,5%, 0,1% e 0,2%. Então, veja o que está acontecendo aqui. A parte dos segurados vai ser descontada pela cooperativa. Já a parte patronal, cada cooperado associado à cooperativa que utilizou essa mão de obra empregada para obter sua colheita, ao vender essa colheita, vai fazer incidir sobre a receita obtida com a venda as contribuições para a Seguridade, SAT, não é? Gilrat, Senar. No caso do produtor, pessoa jurídica, tá? Nós teremos aqui, vamos colocar do lado aqui, quem é que recolhe? É sempre o produtor, pessoa jurídica. No caso do produtor, pessoa física, interrogação. Quem recolhe, eu tenho que fazer a pergunta assim, para quem é que ele está vendendo? Está vendendo para um adquirente, pessoa jurídica, uma indústria, um supermercado, não é? Tá? Porque a depender de para quem ele venda, será o adquirente subrogado, ou se for no varejo, né, eu vou ter aquela situação do próprio produtor recolhendo sua contribuição, na verdade. Aqui eu sei também que é o produtor, pessoa jurídica, de acordo? Tá? Então, gente, essa situação, tá? Ela é importante para vocês porque numa situação de prova, eu terei, diante de uma, né, alternativa que trate de cooperativas de produtores rurais, pessoas físicas e pessoas jurídicas, um perfil misto a ser levado em consideração. Relativamente aos empregados que não atuam na produção rural, que atendem a cooperativa, tá? Esses empregados estarão numa folha separada. Sobre a remuneração deles, nós teremos a incidência daquele feijão com arroz que a gente sempre conversa, 20%, SAT 1, 2, 3, tá? Terceiros. Se for o caso de exposição a agente nocivo com direito à aposentadoria especial, vai ter a cooperativa que pagar, né, aquele adicional ao SAT, e vai a cooperativa reter dos segurados. Agora, quando a cooperativa contrata mão de obra para atender a seus associados, sobre a remuneração paga a esses empregados que estão engajados na colheita dos cooperados, só vai acontecer a retenção da parcela contributiva dos segurados, 8, 9 ou 11, conforme a faixa do salário de contribuição, e também a incidência de alguns terceiros sobre a remuneração, né, terceiros ou outras entidades, sobre a remuneração dos empregados. A parcela patronal destinada à Seguridade Social, ao seguro de acidente de trabalho, hoje Gilrat, né, contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em virtude do grau de incidência de capacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, que é aquela contribuição que quando é sobre a remuneração é 1, 2 ou 3%. No caso dos empregados que estão engajados na produção, será uma alíquota de 0,1% em substituição ao SAT 123, tá? E também teremos o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, incidindo sobre a receita obtida com a venda da produção, ok? E o recolhimento, se tratar de um cooperado pessoa jurídica, produtor pessoa jurídica vendendo, ele próprio recolhe essas contribuições, tá? No caso de ser um produtor pessoa física, efetivando uma venda, a pergunta é, está vendendo para quem? Para consumidor final? Para produtor pessoa física ou segurado especial? Tá? É o próprio produtor, né, o número 1 da cadeia que recolhe.
Agora, se vendeu para adquirente, pessoa jurídica, para adquirente, pessoa física, que vai revender no varejo ao consumidor final, entregou em consignação a empresa consignatária, aí vai se dar o mecanismo da subrogação do adquirente, isso quando é um produtor, pessoa física. Então, minha gente, nós vimos aqui, né, o perfil da cooperativa de produtores rurais e seguiremos nas aulas subsequentes com perfis, né, de outras atividades econômicas, tá? E vamos tentar, né, mapear todas as possibilidades que estão sendo apresentadas até essa data pelo Regulamento da Previdência Social. Até a próxima aula, gente.